E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu e hoje um vídeo um pouco diferente, já estão vendo aqui que eu não estou no cenário e esses vídeos agora vão começar a acontecer aqui pelo canal. Primeiro a convite da Consumer, para quem anda acompanhando por aqui, sabe que a gente está com uma parceria muito legal com a Consumer, que é o software que faz a gestão da minha hamburgueria, faz a gestão de um monte de restaurante no Brasil inteiro. Então é muito legal, dá uma olhadinha, vai aparecer aqui na tela aí toda a cara do site, aí vocês estão vendo como é que faz o download. É gratuito, tá bom? Aí depois, quando você quiser os módulos diferentes, aí você vai pendurando e comprando esses módulos e montando o programa que te atenda. Aliás, para quem não sabe, a Consumer também tem o menu Dino, faz parte deles também. Para você que já usa o menu Dino, para você que quer usar, que ouviu falar, que ajuda no delivery aí, né? E olha só, tem R$100 de desconto para você conseguir já comprar o seu programa com descontão. Então você vai entrar no programa consumer.com.br, vai usar o cupom Canal Rango e já tem um super desconto, tá bom? Eu garanto pra vocês que vocês vão achar incrível esse sistema, garanto pra vocês que vai facilitar muito ali, né, você administrar ali a sua hamburgueria, o seu restaurante. Eu, por exemplo, o meu forte é criar hambúrgueres, é pensar cardápios, é desenvolver sabores. Eu preciso de um suporte ali, né, para eu conseguir cuidar do delivery, para eu conseguir cuidar do caixa, para eu conseguir administrar os pedidos, e isso é o que a Consumer consegue entregar para mim, tá bom? Mas chega de papo que hoje eu vou falar sobre cardápio para vocês aqui no Rango. Então é o seguinte, gente, daqui pra frente eu vou trazer conteúdos um pouco mais técnicos, né, conteúdos que ajudem aí quem tá empreendendo, e o primeiro conteúdo eu resolvi falar de cardápio, né, pra você que já pensou os seus hambúrgueres ou que tá começando a pensar e tá com aquela dúvida, como é que eu crio o meu cardápio, como é que eu mostro isso? Esse vídeo é pra você, então acompanha até o final, que tem bastante coisa legal aqui, tá bom? Então vamos lá, como que a gente pensa o cardápio? O que precisa ter em um cardápio para ele ser funcional, para ele ser interessante? Primeira coisa, a gente precisa lembrar que alguns hambúrgueres já são muito procurados, né? Vou falar de hambúrguer, depois eu vou falar das entradas, mas assim, alguns hambúrgueres não podem deixar de ter no cardápio, mesmo que o seu tenha um outro nome, tenha uma outra cara. Do que eu tô falando? Então, por exemplo, quais são esses hambúrgueres clássicos? E todo mundo que já foi em hamburgueria pelo menos uma vez pediu um desses clássicos, não importa o nome, não importa a cara que você deu pra ele. A gente tem o X-Burger, a gente tem o X-Salada, a gente tem o X-Bacon, e um outro hambúrguer que não era para ser um clássico, mas que vem se tornando um clássico, cada vez mais está em todos os cardápios por aí, é o hambúrguer já com cheddar e cebola caramelizada, né? É uma combinação que deu muito certo, é uma combinação que muita gente faz. E por que eu falei que a gente precisa ter esses clássicos, mas não necessariamente dar esse nome, chamar eles de clássico? Se você não é uma hamburgueria clássica, se você é uma hamburgueria artesanal e você tem um monte de novidade, você pode chamar o seu cheeseburger do que você quiser, né? De queijudo, você escolhe o nome, você pode chamar o seu X-Bacon de Master Bacon, Mega Bacon, Super Bacon, você pode chamar o seu X-Salada do que você quiser. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tenham versões desses hambúrgueres no cardápio de vocês. Então, quer fugir do tradicional, né, do X-Bacon, vou falar bastante do X-Bacon, que é fácil de entender o exemplo com ele. Quer fugir do tradicional ali de ter, né, a fatia de queijo, a tira de bacon no hambúrguer, você pode ter uma fusão de queijo e uma farofa de bacon. Esse hambúrguer, por exemplo, com fusão de queijo e farofa de bacon, eu coloquei já em cardápio de hamburgueria e virou líder de vendas, assim. Então, dá muito certo e nada mais é do que uma reinvenção de um X-Bacon, que uma reinvenção de um X-Salada, que uma reinvenção do X-Burger. Se você pegar, por exemplo, fazer um pão, carne e queijo e o queijo ser um American Cheese, por exemplo, né, ser uma fusão, um queijo temperado, um queijo saborizado, ou então um queijo mais clássico, mas uma maionese, sei lá, de alho assado, né, a gente já saiu do tradicional e a gente está trazendo personalidade para isso, e ainda assim a gente está no clássico. Por que eu estou falando tanto disso? Quando o seu cliente ele pega o cardápio e ele abre, às vezes ele não sabe o que vai pedir. Às vezes ele precisa que isso seja facilitado. Ou então ele pode ter um perfil um pouco mais conservador, um perfil que não vai experimentar coisas muito novas até ele pegar confiança e virar cliente fiel da sua hamburgueria. Esse tipo de cliente precisa ter essa escolha facilitada. Então na hora que ele olhar ali e ele ver que o seu Master Bacon vai queijo, bacon, ou farofa de bacon, ou creme de queijo, para ele já está confortável. Então é uma escolha um pouco mais fácil do que de repente a gente já empurrar para ele. Por exemplo, eu tenho um no meu cardápio que é com camarão, catupiry e camarão empanado,
né? Isso dá, por mais que a pessoa fique curiosa de saber como é que esse catupiry foi empanado, de entender como é que esse camarão vai funcionar no hambúrguer, se é uma pessoa indecisa, pode ser que ela opte por não pedir esse hambúrguer na primeira vez. Então é aí que o cardápio precisa funcionar. Ainda nesse sentido, tem algumas regrinhas que é legal a gente pensar a hora que a gente está compondo o cardápio. Então já falei dessa base clássica, que é a gente ter alguma coisa parecida com cheeseburger, parecida com x-bacon, parecida ali com x-salada. E aí a gente vai começando a trazer a nossa assinatura, a nossa personalidade. E nessa hora que a gente vai começar a mostrar que veio, começar a mostrar os hambúrgueres que são exclusivos ali do seu cardápio, do nosso cardápio, é a hora que a gente precisa valorizar um pouco isso e aí é contar um pouco da história desse hambúrguer, né? Fora de escrever os ingredientes, que já funciona, né? Eu tô dando aqui algumas dicas de como você criar um cardápio atrativo. Então, por exemplo, eu vou usar um hambúrguer meu de exemplo lá do Firebox, o alemão. O hambúrguer alemão, que todo mundo acha que tem a ver com a Alemanha, mas não é, ele foi desenvolvido, ele foi criado pelo meu sócio, o alemão. Ele tem pão australiano, ele tem uma maionese de bacon, ele tem uma maçã caramelizada, né? O queijo dele é American Cheese, mas a base é gorgonzola, o hambúrguer é defumado. Ele tem uma série de coisas que faz ele ser especial. É um hambúrguer que está na nossa linha especial e eu preciso contar isso para o meu cliente. Então como é que a gente faz isso? A gente coloca, né, hambúrguer de tantas gramas defumado. Tem cardápio, gente, que é muito igual. Começa assim, primeira coisa, esquece escrever blend no cardápio. Tá com o seu cardápio ali, a blend de 160, o cliente não sabe o que é blend, não tem que saber. Tá bom? A gente tá vendendo hambúrguer, a gente não tá vendendo um nome, a gente não tá vendendo blend. Blend significa mistura. Blend só faz sentido a hora que a gente tá misturando as carnes ali. Fora isso, chama de hambúrguer. Então a gente pode colocar, por exemplo, no texto, hambúrguer defumado de 160 gramas. A gente pode falar, por exemplo, o alemão tem 160 gramas de hambúrguer defumado em lenha de macieira. Eu já contei o peso do meu hambúrguer, eu já valorizei a defumação, eu já usei o tipo de lenha, né? Já citei o tipo de lenha que eu uso. E eu tô deixando isso atrativo, eu tô instigando a curiosidade ali. Acompanha o nosso American Cheese à base de gorgonzola. Para suavizar e para equilibrar tudo isso, o chefe criou uma maçã caramelizada que vai, né, deixar esse seu hambúrguer uma experiência inesquecível. Enfim, não é bem isso que tá no meu cardápio, eu tô só brincando aqui com as palavras para você entender como que a gente divulga esse hambúrguer. Por exemplo, o meu hambúrguer clássico, o meu cheeseburger, ele chama Classic Burger, né? Smoked Classic, na verdade, porque aí o que eu tô contando pro cliente? Tô contando que ele é defumado e tô contando que ele é o clássico. Então ele vai lá queijo e maionese, American Cheese e maionese. O meu bacon, eu coloquei lá o Classic Bacon, então a pessoa já sabe que vem aquela pegada do Classic com adicional de bacon. O x-salada, por exemplo, eu dei uma repaginada total, eu usei um pão crocante, que é pra gente remeter a padaria. Eu usei o tomate, em vez de usar o tomate em fatia, que é clássico do x-salada, eu defumei os tomates e fiz um molho, inclusive tem receita aqui em parceria com a Consumer no canal, desse meu molho de tomate defumado. Então assim, eu fiz um x-salada com tomate defumado num pão crocante, porque eu, por exemplo, eu sempre comi x-salada em padaria. Então, a minha referência na hora de falar do x-salada, eu quis trazer o pão clássico de padaria. E desse jeito eu fui montando meu cardápio, tá bom? Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês no começo desse vídeo? Que o preparo, né, que a escolha dos itens pro cardápio precisa ser pensada. A gente precisa ter no cardápio, além desses hambúrgueres mais inovadores, essa coisa que onde a gente quer mostrar a nossa assinatura, mostrar pra que veio, a gente também precisa ter os clássicos, tá bom? E tá antenado no que vem acontecendo. Uma outra dica, né, agora que você já entendeu como pensar aí os sabores, né, pro seu cardápio, uma outra dica é fugir do básico. Tem gente que faz o cardápio, parece uma planilha, né? Numa coluna tem todos os nomes dos hambúrgueres, na outra coluna tem todos os preços. Sabe o que acontece quando você faz isso óbvio desse jeito? Você vai fazer o seu cliente escolher o preparo pelo preço, escolher a comida, escolher o hambúrguer pelo preço, não pelo conteúdo, não pelo sabor, né? Porque às vezes o cara tá olhando ali, né? A mina tá olhando e ela vai ali, vai, putz, olha que isso aqui é baratinho, R$19. Ela nem olhou os outros, ela nem sabe o que tem nos outros, ela às vezes não percebe, né, que tem alguns diferenciais ali que vale a pena. Então, o seguinte, o preço você pode colocar o nome do seu hambúrguer, vir com um descritivo disso e o preço está no final dessa descrição. Você entrega o preço para o cliente depois que ele já sabe do que se trata aquele hambúrguer, né? Então, mesmo o cliente que ele já vai ali treinado para procurar o preço, ele vai precisar minimamente bater o olho nesse cardápio e entender como é que isso funciona, tá bom? Usem e abusem das fotos, tá bom? Se você escolheu que o seu cardápio vai ter foto, que você pode ter o cardápio só com nome, você pode ter o cardápio com ilustração, mas se você escolheu que o seu cardápio vai ter foto, precisa ser um fotão,
Precisa ser uma foto que a pessoa fique com vontade de comer só de olhar a foto, tá bom? Então, assim, usa uma luz legal, né? Não tem luz, Tadeu, minha hamburgueria é só à noite, meu celular é ruim. Tá bom, vai um dia, durante o dia, faz os seus preparos, coloca na luz do dia, procura a referência. Entra no Instagram de outras hamburguerias, tá bom? E salva as fotos, vê ali o que você gosta, vê o que funciona. Quando você for fazer sua foto, tenta replicar isso, tá bom? Eu não sou nenhum fotógrafo excelente, mas é isso, gente. A hora que você vai fazer uma foto, você entrou no Instagram de uma hamburgueria e você já falou, putz, que legal, né, esse Instagram, que bacana essas fotos, significa que você já gostou. Clica no salvar, naquela bandeirinha do Instagram, salva isso, usa isso de conteúdo não só para você replicar o hambúrguer, eu sei que tem muita gente que usa isso para replicar os hambúrgueres na cozinha, usa isso para você conseguir reproduzir essas fotos, tá bom? Aliás, foto não é o cardápio, e a foto do cardápio não é só no cardápio físico ali. Hoje em dia no Instagram você consegue colocar nos destaques do cardápio. E você não precisa colocar, ali tem gente que eu vejo que coloca no Instagram, cardápio, quando você clica vem a foto exata do cardápio, quase um PDF do cardápio. O Instagram te dá a possibilidade de navegar entre as páginas, entre as fotos. Você já pode ir mostrando a foto de um hambúrguer inteiro na tela, valorizando as texturas, valorizando os molhos, valorizando a suculência, valorizando a altura. Se você tem um hambúrguer altão, bate uma foto que valorize essa altura do hambúrguer, tá bom? Aí você consegue ilustrar isso bem. Seja claro nos textos também, então assim, não adianta ficar dando muita volta. Alguns cardápios que eu ando olhando, acontece o seguinte, você pega o cardápio e tá lá, blend de 150 gramas, maionese da casa, queijo cheddar, e aí a pessoa dá Ctrl+C e Ctrl+V nisso, em todos. Ah, Tadeu, mas o que eu posso fazer se todos os meus hambúrgueres têm essa base, né, do blend, do queijo e do mesmo pão? Gente, se todos os seus hambúrgueres têm essa base, você não precisa contar isso 10, 20 vezes no seu cardápio. Conta uma vez só, coloca ali um anúncio no seu cardápio, coloca uma frase, uma chamada no seu cardápio, falando todos os nossos hambúrgueres são servidos no pão de brioche. Se for isso, você já não precisa colocar isso em hambúrguer por hambúrguer. Usa aquele espacinho ali, aqueles segundos que a pessoa tem de concentração para ler o seu cardápio, para contar o que realmente importa. Então, sei lá, um exemplo, um hambúrguer com cebola empanada, né? Um hambúrguer com onion ring. Use esse espaço, você não precisa mais falar o blend de 160 gramas e tal, com cebola. Você pode falar, por exemplo, o nosso hambúrguer que você já adora acompanhado de cebola, de onion ring super crocantes. Então ele já sabe que é aquele hambúrguer, ele já sabe que a cebola é super crocante, entendeu? Você já conseguiu vender isso aí, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante quando você vai pensar cardápio, as opções não podem ser muito iguais. Eu já vi cardápio, por exemplo, que tinha o hambúrguer com cebola caramelizada no mel, o hambúrguer com cebola caramelizada na cerveja, o hambúrguer com cebola caramelizada não sei de que jeito. Então assim, de 10 hambúrgueres, 8 tinham versões de cebola caramelizada. Quem não come cebola já não gostou. Ah, mas eu preciso pensar nisso. Você precisa pensar em tudo, tá bom? Você está vendendo hambúrguer, então cria um cardápio, é igual jogar uma rede. Cria um cardápio que você vai conseguir trazer mais venda. Então, já colocou 2 hambúrgueres com cebola, cria um terceiro que não tem. Pensa na criançada, por exemplo. Criança tem mais rejeição com tomate, criança tem mais rejeição com cebola. Tenha no seu cardápio uma opção fácil para a pessoa já olhar e pedir, para não precisar, por exemplo, chamar o garçom e falar: putz, eu quero esse daqui, mas sem a cebola. Isso vai continuar acontecendo, é óbvio. É claro que isso vai continuar acontecendo. Ah, eu quero tal hambúrguer sem o picles. Normal, isso acontece e é normal. Agora, o que você precisa ter em mente é que você pode facilitar um pouco isso. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, putz, mas eu não quero pedir para tirar, eu não sei se vai tirar. E às vezes a pessoa já teve uma experiência ruim em outra hamburgueria, porque pediu para tirar algum item, o item não foi tirado. E quando isso acontece, o hambúrguer volta para a cozinha e mexe no hambúrguer da pessoa, devolve o hambúrguer. Então assim, ter esse cuidado de ter algumas coisas um pouco mais simplificadas pode ser interessante e sim facilita ali a escolha do cliente, tá bom? Se você estiver usando no seu cardápio algum ingrediente que seja muito legal, muito diferente, valoriza isso. Foi o caso aí que muita gente usou, por exemplo, o catupiry empanado. Quando você tem um disco de catupiry empanado dentro do seu hambúrguer, você grita isso para todo mundo, tá bom? Então você vai, né, usar, se o seu cardápio não tem foto de todos, desses principais você precisa ter. Um hambúrguer assim assado com ragu de linguiça, receita exclusiva de família. Você vai deixar a pessoa, será que é legal? Será que não é? Como será que é isso? Você está contando que o seu cardápio tem alguns elementos que só você tem e que esse cliente não acha em outro lugar, tá bom? Quero agradecer a parceria da Consumer, lembrar que vocês têm R$100 de desconto para colocar esse software, para já sair aí usando
né, todas as funções que ele tem, sair controlando o seu delivery, colocar o seu cardápio online, ou então até a opção para o seu cliente fazer o pedido direto da mesa com QR Code, a Consumer consegue resolver isso para você. Eu espero que eu tenha ajudado com esse conteúdo hoje sobre cardápio, vou preparar mais conteúdos assim, inclusive conta para mim aqui na descrição o que mais você quer ver. Você quer aprender mais sobre cardápio? Você quer aprender sobre construção de sabor? Você quer aprender sobre como montar o preço dessas coisas? Sobre como exercitar a criatividade na hora da criação? Fala aqui pra mim, que eu junto com a Consumer eu vou trazer esse conteúdo pra você, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Não esquece de usar o seu cupom de R$100 de desconto lá na Consumer. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado. E um abraço, esse foi o Rango, valeu!